Vamos lá ver. O Chega tem sobre a greve uma posição até bastante firme. Nós até defendemos que o direito de greve, em alguns casos, devia ser alargado. O que estou de acordo, isso sim. E mais uma vez também aí podemos ter avanços. É que as greves não podem paralisar o país e deixar as pessoas completamente à mercê dos sindicatos. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Não, e que possamos chegar a um entendimento, porque acho que há condições, e o Governo até tem aqui um cenário político em que o principal partido da oposição tem dito que está disponível para rever determinadas matérias, desde que não seja um assalto aos direitos das mães, das empresas, dos trabalhadores, ou seja, que haja aqui um certo bom senso nessa matéria. Já lhe dei vários exemplos. Acho que temos condições para avançar em flexibilidade, mas que essa flexibilidade não significa arbitrariedade e absoluta discricionariedade ou sobretudo perdas de direitos. Das mudanças na lei da greve, não é? Concorda com elas? Vamos lá ver. O Chega tem sobre a greve uma posição até bastante firme. Nós até defendemos que o direito de greve, em alguns casos, devia ser alargado. O que estou de acordo, isso sim. E mais uma vez também aí podemos ter avanços. É que as greves não podem paralisar o país e deixar as pessoas completamente à mercê dos sindicatos. Mas o efeito de uma greve é precisamente esse. O objetivo é ter efeito na vida das pessoas. Caso contrário, a luta não terá grande impacto. Você paga um passe. Pagou. Não lhe perguntaram se ia haver greves ou se não ia haver greves. Você pagou o passe para o mês todo. Pagou cada um dos dias do passe. E acha que é significativa a perda? Claro que é evidente, porque pagou e quando chegou lá não havia transporte. Ora, tem que ser compensada disso. Isto não pode ser uma questão só de... Ok, há direito à greve, mas também há o seu direito que pagou o transporte público, a ter o transporte. 2, se não tiver, tem que ser compensada. Porque vai ter que ir por um meio alternativo, trabalhar, deslocar-se ao hospital, deslocar-se a ver um familiar com os seus meios, transporte ou outros. Não há. Ou parecem sardinhas enlatadas dentro de uma máquina, ou então não têm transporte. Tem que ser compensadas. Isto é o tipo de coisa que basta ter um pouco de bom senso. Isto nem vamos inventar a pólvora. Isto já acontece nos países mais evoluídos do mundo. É isso que nós temos que fazer. E não olhar para os países tipo Venezuela e mesmo Espanha, que infelizmente parou no tempo também com este governo. Portanto, mas reconhece que foi através de greves que se alcançaram alguns dos direitos que acabou de referir e sobre os quais acabámos de falar em relação à reforma laboral. O país de hoje. De que outra forma é que se consegue, por vezes, alcançar determinados direitos sem o recurso à greve? Às vezes é preciso que nós saibamos dar com a mão na mesa e dizer: tem que nos ouvir. É uma coisa. Podemos fazê-lo sem prejudicar a vida de toda a gente. E sem pôr em causa uma greve não prejudica a vida de utentes? Nós já fizemos várias manifestações. Há serviços mínimos, naturalmente. Pode fazer ao sábado, por exemplo. Pode fazer ao sábado. Não prejudica a vida de toda a gente. E que empregador mudaria a vida do trabalhador e daria melhores condições ao trabalhador se uma greve não tivesse impacto? Eu vou-lhe dar o exemplo. O Chega já fez várias manifestações contra a corrupção, contra a subida de impostos, contra a imigração, e não bloqueámos as estradas do país todo. Quer dizer, uma manifestação nossa não tem que levar a que toda a gente pare a vida deles, a que toda a gente seja penalizada e a que toda a gente fique prejudicada. É este bom senso de equilíbrio. Se assim não for, como é que a entidade patronal poderá ceder às reivindicações? O país e o poder político hoje, até porque hoje é mais democrático do que era antes, as pessoas têm direito a manifestar e têm direito a fazer ouvir a sua voz, mas temos que dar o equilíbrio também aos utentes. Temos que dar o equilíbrio também ao cidadão comum, que muitas vezes não tem nada a ver com os sindicatos, que muitas vezes não tem nada a ver com estas estruturas, mas é o mais penalizado e o mais afetado. É este tipo de equilíbrios que a direita é capaz de fazer e que a esquerda não é capaz de fazer. É verdade, nos anos 70 e nos anos 80 houve muitos direitos que foram conquistados assim. O país mudou, o mundo mudou. Nós hoje não somos o país dos barbudos que iam para o Martim Muniz voltar a levantar a mão esquerda. Para não se trata de conquistar determinados direitos. Nós hoje temos que nos fazer ouvir politicamente. Nós temos o voto, que é uma arma democrática, para nos fazermos ouvir e fazermos ouvir os nossos direitos. Mas mesmo nas lutas empresariais. Temos uma representação no Parlamento. A envolver privados, muitas vezes.
confederações e há representações sociais que envolvem patronato, sindicatos, etc., representação de trabalhadores, etc., é aí que nós temos que encontrar soluções. Não é a parar o país numa A cesta. atual solução que já existe, que é a aplicação dos serviços mínimos, Eu vou-lhe dar o exemplo. não é suficiente para esse equilíbrio. Quando aqueles setores habituais fazem greves às sextas-feiras. Primeiro é para ninguém trabalhar, que é logo para começar, que é para ir no fim de semana prolongado. É verdade, as pessoas gostam de ouvir isto, mas é verdade. Toda a gente sabe que isso é verdade, não é? Param. Mas o pior não é parar e querer ir de fim de semana prolongado. O problema é parar e irem de fim de semana prolongado e, desculpa a expressão, lixarem a vida a toda a gente. Quer dizer, que ainda acaba por ser pior. Quer dizer, vão de fim de semana prolongado, ganham, isso é uma coisa. Parar o país todo e paralisar o país todo. E pôr em causa os direitos dos outros todos. Isso é outra coisa. É este No caso das forças de segurança, por exemplo, ficaria em causa a própria segurança das pessoas. Mas quando há greve dos médicos, fica em causa a saúde das pessoas. Porque há serviços mínimos. Porque há serviços mínimos, como tinha que haver nas forças de segurança, como é evidente, não é? Há uma lei que já existe e que como é evidente, mas isso, salvaguarda isso é o que teríamos esse direito. Isso é o que teríamos que ter. Temos países da Europa em que não vê alguma incoerência naquilo que está a defender em relação às forças de segurança terem o direito à greve e a querer mais restrição. Mas porquê? É contra a greve dos enfermeiros e dos médicos. Isto não é sobre mim. Não tem nada a ver com isso. Pode haver greve e haver serviços mínimos que garantem o funcionamento regular das instituições. Então porquê é preciso apertar mais? Não se trata de apertar mais. Trata-se de quem vê que não há transporte público tem que ser compensado. Você vem trabalhar para aqui todos os dias. Se vier de transporte e houver uma greve durante 4 dias, como é que vem para aqui? Tem que pagar a sua gasolina, o seu transporte, etc. Desculpe lá, deixa-me só dizer isto. Sim. Desculpe lá a expressão. Você não tem nada a ver com o motivo pelo qual aqueles setores decidiram parar o país na quinta, na sexta, etc. E, portanto, tem direito a ser compensada por isso. Quer dizer, as pessoas, agora estou-me a referir especificamente aos que andam de transportes, sobretudo à volta de Lisboa e à volta do Porto, já se sentem sardinhas enlatadas a andar de transportes públicos, sinceramente. Sardinhas enlatadas. Quando não sentimos que estamos noutro continente, sentimos sardinhas. Será outra questão mais profunda. Agora, ao menos que quando há paragem, seja por que direito for, que haja uma compensação dessas pessoas. A esta lei, dizendo que a maioria parlamentar que quis alterar a lei dos estrangeiros um dia será oportunamente julgada por isso. Como é que interpretou estas palavras do Presidente da República? Será julgada por isso é evidente. Será julgada pela história. Mas Marcelo Rebelo de Sousa está a ser claro ao dizer que não apreciou de todo estas alterações à lei? Parece-me evidente, não é? Parece-me evidente. Retira essa conclusão. Quem conhece o Presidente da República e, enfim, e lida com ele em vários momentos institucionais, percebe que o Presidente da República, pelas declarações que fez, pela forma como abordou o assunto, não está de acordo com a lei. Parece-me evidente. 2. Não foi o Presidente da República que foi a votos no dia 18 de maio, com toda a franqueza. Foi uma maioria que defendia isto. Defendia que tinha que haver restrições à imigração. Sim. Chega a ter 23% dos votos. O PSD teve 28%, 9%. Portanto, juntos, há uma maioria absolutíssima que quer restrições à imigração. Mas admito que o Presidente da República tem alguma razão quando critica que foi uma lei feita à pressa, sem ouvir constitucionalistas e associações ligadas ao setor. Deixa-me só dizer isto. Houve uma maioria que votou no dia 18 e que quer restrições à imigração. É importante que o país perceba isso. Uma maioria que votou e foi votar livremente, foi votar com consciência, sabendo o que é que os dois partidos queriam. Mas também quererá uma lei que respeite a Constituição. Com certeza. Eu não me parece que expulsar quem comete crimes do território viola a Constituição. Não me parece que limitar o número de anos para que as pessoas possam ter, que quem entra em Portugal de forma fraudulenta não possa regularizar-se. Este é um problema político. E é um problema que nós temos dois caminhos. O caminho da bandalheira é deixar toda a gente entrar. O caminho de começar a fazer restrições, que é o caminho que as pessoas votaram. O Presidente da República... O Presidente da República é também em torno da questão da família, do reagrupamento familiar. No seu caso, André Ventura, isto já não comporta um problema para si? No caso dos imigrantes, ainda há pouco estava a defender Eu compreendo isso. Repare, nós temos alguns casos em que se permite o reagrupamento familiar de pessoas que no território de onde vinham, viviam na mesma casa. É caso para perguntar, mas nós somos estúpidos. Ou gostamos de ser estúpidos e gostamos de apresentar-nos ao mundo como estúpidos. Então, nós sabemos lá quem é que no Afeganistão vivia na mesma casa. Vamos lá parar um bocadinho para pensar. Estamos a falar de ligação direta entre pais e filhos. Mas isto é mesmo... Já lá vamos. Nós não podemos deixar, ou se eu compreendo, eu sou um cristão profundo. E a Igreja já se veio pronunciar contra esta lei. Eu sei, mas a Igreja não foi a votos no dia 18. Foi o país que foi André Ventura acabou de dizer, a Igreja todos sabemos, eu sou profundamente esta religioso, ideologia cristã. Mas eu tenho, digamos assim, para que as pessoas compreendam, eu tenho uma entidade patronal. Não é a sua também, mas é a minha. É o povo português. É ele o único que me diz muitas vezes o que é que temos, nas suas entrevistas e nos seus discursos. É o povo português. Não fica incomodado com este alerta por parte da Igreja também? Ao povo português.
A Igreja tem que responder a Deus e à história secular da nossa nação. Eu tenho que responder ao povo português agora, e rapidamente. Porque o povo português quer mudanças na sua vida. O povo português não tem 10 séculos para começar a olhar e dizer assim, do ponto de vista abstrato, podíamos fazer esta alteração assim profunda e era mais humanista.